Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos ao programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós temos a alegria, a honra, né, e a grande satisfação de receber aqui o professor Flávio Roberto Batista, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisador bastante conhecido aqui nos bancos acadêmicos. Professor Flávio, antes de mais nada, eu queria aqui agradecer imensamente ter aceitado o nosso convite, dispor um pouco aí do seu tempo tão precioso e requisitado para conversar com os advogados de São Paulo e de todo o Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, Olá, Jorge, tudo bem? Eu que agradeço imensamente o convite, é uma honra para mim aceitar. Eu acho que a ESA ocupa um papel aí cada vez maior de qualificação da advocacia, e não só uma qualificação profissional, mas uma qualificação de pensamento. Então é uma satisfação para mim poder contribuir, ainda que um pouquinho só, com esse projeto tão bonito que vocês estão fazendo aí. Professor Flávio, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria pedir que você comentasse um pouco sobre o seu núcleo de estudo sobre teoria e prática de greve, né, que tem como objetivo efetivamente fazer estudos de caso sobre movimentos paredistas, né? O que você pode nos falar desse movimento e como você vê os movimentos grevistas diante de tantas mudanças sociais, políticas, estruturais no nosso país e no mundo todo, né? E tecnológicas também no nosso país e no mundo todo. A iniciativa de criar esse núcleo, ela foi muito motivada por uma insatisfação que eu tinha com o fato de a pesquisa em direito ela ser muito concentrada em pesquisa bibliográfica, né? E recentemente a nossa pesquisa acabou passando, o panorama da pesquisa acabou passando por um movimento de uma guinada à pesquisa empírica, mas que era uma guinada da pesquisa empírica que também não me acalentava por ser muito focado em número, muito focado em dados. Não que isso não seja relevante, mas é uma perspectiva de ciência que é muito mais próxima do naturalismo do que da forma como eu vejo fazer ciência social, né? Então eu vinha já há algum tempo numa busca de como a gente poderia fazer pesquisa científica mais próxima da empiria, mas sem cair na medição numérica, né? E aí, no contexto da greve da USP de 2014, que foi uma greve muito grande, que movimentou bastante lá a universidade, alguns alunos, essa iniciativa partiu dos alunos e acabou encontrando esse meu anseio, sugeriram que eu deveria montar algum tipo de atividade para estudar a greve, porque era uma coisa que estava ali mexendo bastante com o nosso cotidiano. E foi aí que eu juntei uma coisa com a outra e tive essa iniciativa de fazer uma atividade que fosse empírica, né, que acompanhasse de fato o dia a dia. E é uma atividade que tem sido muito produtiva, porque o aprendizado que se tem no contato efetivo com o movimento sindical, ele não vai estar em nenhum livro, né? Não vai estar na frieza ali do papel. A gente está, de fato, então, se reúne com às vezes nem com direções, às vezes a gente chegou a acompanhar durante um tempo uma fração de oposição que estava em litígio com o sindicato porque não tinha atuado num contexto de um processo de demissão em massa. Então, a gente recolhe ali experiências para a formação dos estudantes que seria praticamente impossível que a gente pudesse ter só com literatura, né? E isso nos permite manter sempre atualizado com relação às reflexões sobre esse fenômeno, né, da greve. Você sabe que eu fui um dos tradutores do livro do Bernard Edelman, que trata exatamente sobre o direito de greve, o quanto o direito enquadra o fenômeno da greve quando incorpora, né, a greve no direito, e é interessante observar como a classe em movimento acaba tentando se reinventar para buscar escapar dessas amarras, né? Então, por exemplo, uma das greves que a gente acompanhou tinha uma estratégia de acampamento para
chamar a atenção da mídia e conseguir dialogar melhor com a população do que simplesmente numa paralisação do trabalho, enfim. Então, o interessante é observar como a greve é um fenômeno que, a rigor, é do mundo da produção e que ele precisa sempre encontrar caminhos para escapar justamente da legalização, porque a legalização tem essa tendência de enquadrá-lo, né? Sabe que esse é um momento que muita gente pensou que fosse um momento de refluxo para os movimentos grevistas por causa da pandemia. Mas também acompanhar esses processos na prática acaba revelando algumas coisas que parecem contraintuitivas, mas que a prática revela que não. Por exemplo, o movimento bem-sucedido do metrô, que deflagrou uma greve e acabou conseguindo lidar melhor do que se esperava com uma situação de muita pressão para rever a convenção coletiva, a própria questão dos Correios, que acabou tendo uma decisão aí, talvez não tão favorável, mas que conseguiu manejar uma mobilização bastante forte. Então, eu acho que a beleza desse fenômeno é essa, né? Está sempre em movimento, sempre em transformação. Você também tem feito algumas críticas ao que chama de tecnologia dos direitos sociais, né? Basicamente sobre uma crítica relacionada com as ferramentas para a efetividade dos direitos sociais no Brasil. Eu queria te perguntar quais são os seus principais pontos de análise nessa sua reflexão. Então, Jorge, esse é o título da minha tese de doutorado, né? Que depois acabou sendo publicada como um livro, Crítica da Tecnologia dos Direitos Sociais. Lógico que, como toda tese de doutorado é um assunto árido, mas para tentar deixar isso assim, um pouco mais palatável, parto ali de um diagnóstico que é o seguinte: o debate sobre a efetividade dos direitos sociais, ele se movimenta, normalmente, exatamente na categoria da efetividade, né? Então, se você pega a literatura dos direitos sociais que lida com isso de uma forma crítica, digamos assim, ela vai sempre propor formas de ultrapassar limites à efetivação desses direitos. E meu objetivo nessa pesquisa, que eu acabei elegendo aí como mote do meu doutorado, era justamente tentar pensar por que a efetividade é um constante problema dos direitos sociais. Sabe? E uma coisa que me chamava muita atenção, isso está até refletido no texto, é que eu fiz essa tese em 2011. 2011 eu depositei, 2011 para 2012 eu depositei essa tese. E eu comecei a levantar a literatura e eu identifiquei um texto que foi publicado em 1994 e era um texto que parecia que tinha sido publicado ontem. Um texto em que um colega meu, professor da Faculdade de Direito da USP, professor José Reinaldo de Lima Lopes, discutia os problemas de efetividade dos direitos sociais, mecanismos e tal. Ali eu percebi que a gente estava há 20 anos patinando sem conseguir dar uma saída para aquilo, né? E aí meu objetivo foi estudar o porquê disso, né? E identificar se o problema seria mesmo de efetividade ou se, na verdade, haveria algum bloqueio que impediria que inovações de mecanismos de efetivação pudessem causar efetivamente uma transformação nesse cenário, nesse panorama. E essa é a conclusão que eu chego, né, nesse texto, de que o problema ele é mais profundo do que o mecanismo de efetivação, né? Que esse problema estaria envolvido no que chama-se na crítica do direito de forma jurídica, né? Que é o próprio modo pelo qual o direito se organiza. As principais categorias do que a gente chama de teoria geral do direito, coisas como sujeito de direito, direito subjetivo, que estariam na sua própria concepção, e não no conteúdo das normas, impregnados de um individualismo e de um patrimonialismo, né? Porque seriam categorias derivadas do contrato.
E aí o que eu tento demonstrar ali é isso, é como a hora que você toma uma realidade que é essa, de garantir sobrevivência material das pessoas sem um contexto contratual, mas trata isso pela forma do direito, que é uma forma imediatamente contratual, e, portanto, impregnada desse individualismo, desse patrimonialismo, existe um descasamento que não consegue ser resolvido com mecanismos internos, né? Justamente por isso que se coloca no contexto de uma crítica do direito. Não, muito bom. Eu queria agora, mudando talvez um pouco de tema, só registrar, né? Eu sei que você leciona tanto direito do trabalho quanto direito previdenciário, tem publicações Sim. nas duas áreas, né? Como você vê a interação das duas disciplinas ao longo do tempo, né? Tanto do momento em que o direito previdenciário, de uma certa forma, se descola, virando uma disciplina autônoma, quanto mais recentemente, quando a gente vê, por exemplo, algumas mudanças legislativas, normativas, para que a Justiça do Trabalho passe também a virar uma arrecadadora de contribuições previdenciárias. Como você vê a interação? Como é a sua experiência lecionando essas duas disciplinas que são ambas, né, do ramo dos direitos sociais? Essa é uma pergunta muito interessante, porque é engraçado notar que essa é uma peculiaridade nossa lá na Universidade de São Paulo, né? Que a gente tem um departamento só que lida com esses dois temas, mas que ela não é realizada, né? A gente vê por aí que em algumas searas, ou a pessoa é só professor de direito do trabalho, outra só direito previdenciário, e o departamento da USP nos coloca essa, digamos assim, essa imposição, né? Para a gente ser professor lá, você não pode ser professor de uma área só. Eu, pessoalmente, como pesquisador, sou oriundo do direito previdenciário, né? Minha pesquisa de mestrado foi em direito previdenciário, e eu fui me apropriando do direito do trabalho ao longo da minha carreira, é, ao ponto em que hoje eu acho que eu posso falar que, para mim, são áreas de pesquisa igualmente importantes, mas isso foi um processo paulatino. E eu acho que, pensando assim de uma forma bastante dialética, talvez, né, é importante entender o quanto existe unidade na diferença, né? Porque se é verdade de um lado que são ramos do direito social, então são ramos que lidam com a questão da hipossuficiência, né, da redução da dignidade humana, a gente também não pode deixar de observar que é determinante o fato de que um deles se localiza em categorias tradicionalmente identificadas com o direito privado e outro com o direito público. Então, quer dizer, a participação do Estado aí, ela tem uma relevância especial na minha avaliação. Esse também é um tema que eu cheguei a abordar na minha tese de doutorado, e é engraçado, né, essas coisas da pesquisa que você não controla, né? Você controla a emissão, mas não controla a recepção. Então, era uma coisa que, para mim, ali era um argumento até meio lateral, que eu usava para desenvolver um determinado ponto, e isso acabou, na repercussão que a tese teve, sendo considerado um dos pontos altos, uma proposta inovadora e tal, que era justamente separar os direitos sociais em direitos sociais privados e direitos sociais públicos, né? Então, até aproximando, inclusive, por exemplo, o direito do trabalho ao direito do consumidor, por exemplo, para mostrar como ali você era muito mais simples, talvez, visualizar a adequação desse ramo do direito à forma jurídica, porque a gente estava tratando ali de um contrato, no qual só incidia uma ligeira restrição de vontade para preservar a igualdade do contrato. Diferentemente do que aconteceria no direito previdenciário, que eu chamei aí, junto com outros de direito social público, em que a participação do Estado imporia mais algumas camadas de raciocínio, no sentido de considerar o Estado também um sujeito de direito, colocar o Estado como devedor nessa relação, mas pensar essa lógica da contrapartida e as consequências que isso geraria na organização dessa relação, né? Mas o que eu acho que é muito importante de ser percebido e é
sob essa leitura de mundo que eu observo aí as minhas reflexões, é o fato de que, tanto no direito do trabalho quanto no direito previdenciário, nós estamos lidando com reprodução da classe trabalhadora. E eu acho que esse é o aspecto central, né? Quando você tem uma compreensão metodológica como a que eu me filio, no sentido de tratar a realidade de classe de forma unitária, numa perspectiva de totalidade, aí você percebe que, do ponto de vista científico, talvez a integração entre o direito do trabalho e o direito da seguridade social seja até mais relevante, digamos assim, do que do ponto de vista prático, né? Porque, de fato, e aí, caminhando aí para a parte final da sua pergunta, se a gente observa do ponto de vista prático, houve uma separação, né, progressiva, até no próprio âmbito judiciário, entre direito do trabalho e direito da seguridade social, que hoje caminham aí separados, e o ponto de intersecção, que é isso que você mencionou, né, a arrecadação de contribuições, quando a gente está pensando em reconhecimentos de vínculo na justiça do trabalho, ele acaba sendo um ponto de muito desgaste, de muita indefinição. Então, é uma coisa até curiosa, né, o pessoal costuma dizer que ninguém quer recusar competência no Poder Judiciário, todo mundo quer abraçar competência. E a Justiça do Trabalho é declarada competente para fazer uma determinada atividade pela Constituição, e ela, de certa forma, recusa isso, né? Porque você pensa, bom, eu reconheci um vínculo, então se eu reconheci um vínculo, a contribuição em relação a esse vínculo é devida, especialmente a contribuição patronal, né? Que é aquela que talvez seja a mais relevante aí para ponto de vista financeiro, né? Sem dúvida. Financeiro e pedagógico, né? Porque, enfim, digamos assim, mesmo como uma punição do mau empregador que não registra seus empregados, etc. E a Justiça do Trabalho se autolimita ao dizer, olha, não, eu só vou executar sobre aquele valor que efetivamente foi pago, ou sobre aquela diferença que foi devida, e aí surgem, né, aquelas artimanhas do tipo, então vamos fazer um acordo aqui só com verbas indenizatórias, porque aí não se paga contribuição, quer dizer, mas é curioso, né, isso parte de uma recusa de um poder que foi constitucionalmente atribuído para esse órgão do Poder Judiciário e talvez por uma deficiência dessa integração tenha sido recusado. Uma outra questão recente que a gente teve em relação ao ensino jurídico, né, do ensino jurídico do direito previdenciário, é que recentemente foi incluído como disciplina obrigatória, né, nas grades do curso de direito. E aí eu lhe perguntaria como você vê essa mudança, como você vê o direito previdenciário em termos de espaço no ensino jurídico no Brasil, o que ainda precisaria evoluir, talvez incluí-lo no exame da ordem, em mais concursos públicos, como você faria essa análise dessa disciplina, né, dentro do contexto do ensino jurídico no Brasil? Olha, eu vou expressar uma opinião aqui, que talvez seja um pouco polêmica, mas a minha percepção sobre o direito previdenciário é que ele ainda está engatinhando na perspectiva de uma disciplina científica, né? O que eu observo é que essa organização dos cursos jurídicos, de colocar o direito previdenciário como uma disciplina obrigatória, ele responde muito mais a uma demanda de mercado do que propriamente a razões científicas. E deixa eu me explicar melhor. A gente observa na prática da advocacia que o direito previdenciário hoje ele tem sido talvez uma das poucas saídas que restaram para o advogado recém-formado que pretende trabalhar de forma autônoma, né? É uma coisa que permite ali que você tenha um ganho razoável que te permita te sustentar, etc. e tal. Então, essa pressão dessa demanda de mercado me parece que foi o impulsionador dessa mudança. Mas eu vejo essa mudança como positiva no sentido de impulsionar a reflexão científica em torno do tema, porque esse é algo que a gente se depara muito, eu talvez especialmente por estar numa universidade pública, né? Como na universidade pública a gente não responde a demandas de mercado em princípio, né? Se você
se matricula numa universidade pensando em acessar o mercado do direito previdenciário, você vai querer que o professor de direito previdenciário ensine como fazer uma ação de previdenciária, vamos colocar nesses termos. Na universidade pública, a gente está fazendo, por definição, raciocínio científico. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo no campo teórico do direito previdenciário um movimento de tratar questões dogmáticas como se fossem questões científicas. Então, eu sinto na literatura muito rebaixamento técnico, né? Então, se você não existe, por exemplo, um Pontes de Miranda para o direito civil no direito previdenciário. O que você tem são discussões ali, muito mais quase que de teses advocatícias, tratadas como se questões científicas fossem, do que propriamente uma reflexão teórica científica sobre o direito previdenciário. Então, essa é uma luta que eu e os meus colegas de departamento conduzimos há alguns anos já, né, de tentar dar cientificidade para esse estudo, e que eu acho que ganha com essa obrigatoriedade da disciplina, embora o motivo não tenha sido esse, como eu coloquei. Uma questão que a mim particularmente salta aos olhos, mesmo em relação a essa disciplina, é que nós passamos por dois movimentos antagônicos, né? Mas de um antagonismo que eu diria que merece uma reflexão. Nós, no ano passado, passamos por uma reforma previdenciária muito controversa, né? Que já vinha sendo discutida alguns anos antes. E esse ano a gente vê um crescimento do assistencialismo, aliás, uma defesa do assistencialismo que, se não é direito previdenciário, está dentro do braço ali da Seguridade Social, como salvador da lavoura de uma grande crise econômica, inclusive da lavoura econômica, né? Assim, salvador da economia durante uma grande crise econômica, e talvez até como salvador de propostas políticas para o futuro. Como você vê essa contradição de que, ao mesmo momento em que a gente, de uma certa maneira, estrangula a Previdência, no outro ano a gente começa a discutir como é que a gente aumenta o assistencialismo, e não estou falando somente do aumento do assistencialismo digamos, para enfrentamento da crise, mas no aumento do assistencialismo para o futuro, e talvez com a perspectiva muito mais eleitoral, né, do que propriamente humanitária, que seria a ideia original, né, desse tipo de tratamento de assistencialismo. Essa pergunta é muito boa, porque ela revela a consequência do problema que eu apontava sobre a falta de uma compreensão científica sobre as categorias do direito da Seguridade Social como um todo, né? E aí, para essa finalidade, eu não tenho dúvida de que a gente pode incluir o direito previdenciário e o direito da assistência social conjuntamente, né? Porque, veja só, quando essa reforma estava em tramitação, eu falei isso em diversas palestras, diversos lugares, publiquei textos nesse sentido, etc. E me sentia o João Batista pregando no deserto, né, para os montes de areia, porque foi um debate que não foi colocado na arena política e não foi colocado, em parte, por essa incompreensão. O sistema de seguridade social, ele tende a ser encarado pelos gestores, isso eu sinto em dizer que, infelizmente, é uma política de Estado, né? Não é política de governo. Isso está acontecendo há 30 anos. Então, várias tonalidades políticas já praticaram esse mesmo tipo de política. Esse sistema ele não é visto como o todo que ele é, como um fluxo de recursos, né? Então, o sistema ele é fatiado. Então, trata-se custeio da Seguridade Social como se fosse assunto de direito tributário, trata-se distribuição de benefícios como se fosse um custo, um peso para o Estado, né? Isso é um equívoco, não só por não enxergar essa correlação, mas também por não localizar essa correlação num aspecto mais amplo da administração do Estado e da economia, né? Então, como esse debate é apresentado na arena pública parece uma contradição, quer dizer, bom, então reforma a Previdência, mas aumenta a assistência,
parece uma contradição, porque não se consegue compreender a economia que está por trás disso, né? A gente sabe, tem inúmeros estudos publicados dando conta de que a Previdência sustenta mais da metade do Brasil. E não é. Tem mais da metade dos municípios brasileiros cujos habitantes recebem mais valor em benefício previdenciário do que o município tem de orçamento, do que ele recebe de fundo de participação dos municípios. Quer dizer, se a Previdência ela é retraída, o que vai acontecer? Uma retração de demanda de consumo violentíssima. E sem demanda no consumo, a economia não gira, né? Então, isso muitas vezes apresentado como se fosse assim, é um gasto público que onera o Estado, né? Mas o sujeito que recebe um benefício previdenciário, ele vai na venda comprar comida, a venda vai para o atacadista vai para a indústria, assim sucessivamente. É isso que faz a economia girar, é isso que faz gerar emprego, né? Inclusive, tem estudos que mostram que cada R$ 1 investido em Bolsa Família rende mais de R$ 1 de orçamento, de arrecadação tributária. Cada R$ 1 gasto em amparo social idoso rende 89 centavos de arrecadação tributária. São benefícios que se pagam, né? E o mesmo acontece com os benefícios previdenciários de salário mínimo que são pagos para as populações rurais, porque é isso, nessa mais da metade desses municípios são as populações rurais que recebem esse benefício. Então, essa aparente contradição, ela, na verdade, ela decorre de uma incompreensão do todo do sistema de seguridade social que leva a tomar esse tipo de decisão que, a meu ver, é totalmente equivocada. Jorge, de 88 até hoje, passaram 32 anos. Né? Nesses 32 anos, sabe quantas reformas da Previdência a gente teve? 10. É uma reforma a cada 3 anos. E as reformas são sempre iguais. A gente suprime benefício, a gente dificulta o acesso aos benefícios, a gente reduz o valor dos benefícios. Então, nesses tempos de internet, a gente nunca sabe, né, se quem falou a frase foi quem foi creditado mesmo. Então, é sempre perigoso falar isso. Mas acredita-se a Einstein ter dito que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Se a gente olhar a coisa por essa lente, nós estamos numa insanidade coletiva aqui, tentando solucionar alguma coisa, fazendo a mesma atividade que já se provou equivocada. Vou mudar um pouco o foco aqui do nosso bate-papo para falar um pouco de algumas outras produções, né, que constam aí da sua biografia, né, e das suas pesquisas, portanto, que fogem um pouco dos chamados conteúdos jurídicos, né, pelo menos os conteúdos jurídicos contemporâneos, né, que são pesquisas na área de história, por exemplo, em cima da Revolução Russa. Né? O que você nos falaria dessa sua produção e desse seu interesse por esse tema tão fascinante? Sim, eu enxergo a ciência social de uma forma unitária, né? Isso é uma questão epistemológica que é bastante profunda. Isso daria não, né? Dá, porque eu ministro essa disciplina no curso de Direito lá na faculdade, uma disciplina optativa sobre epistemologia dos direitos sociais. Isso dá um curso de 6 meses, né? Não consigo esgotar isso aqui, mas o fato é que quando você lê o direito por meio do materialismo histórico dialético como método, é inerente a esse método a recusa dessa compartimentação, né? Então, essa leitura unitária da ciência social. E, como o próprio nome indica, né, a história ela é constitutiva do próprio método do materialismo histórico dialético, né? E então é incontornável estudar história para que a gente consiga tratar a ciência social de forma de uma totalidade. Esse livro especificamente sobre a Revolução Russa é uma obra coletiva que eu coordenei junto com um grande amigo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Gustavo Seferian, que conta com sem falsa modéstia, com a nata aí do pensamento do direito
nessa perspectiva crítica que nos filiamos, e a gente entendeu que era a ocasião da efeméride dos 100 anos da Revolução Russa, que é um tema que sempre me atraiu muito, exatamente por esses estudos do materialismo histórico dialético, né? Foi a primeira e mais duradoura tentativa de colocar isso, né, digamos assim, em prática, com todos os acidentes de percurso que teve, mas era essa efeméride, um tema que me atraía muito, também ao Gustavo, e a gente acabou usando a Revolução Russa como mote para fazer reflexões sobre o Estado e o direito. Então, o livro até chama Revolução Russa, Estado e Direito, justamente por isso, porque tem um aspecto de pesquisa histórica. Então, por exemplo, no artigo que eu escrevi nesse livro, que trata de organização sindical, eu recupero o debate que era feito na União Soviética no início do século XX sobre essa dualidade entre sindicato e soviete, e sobre uma concepção do Lenin, né, que era a contraposição entre consciência social-democrata e consciência sindical, que era colocada no debate do espontaneísmo. Então, a necessidade de uma direção política para o movimento sindical, enfim, era um debate que fervilhava na Rússia nessa época e que trazia luzes para a gente pensar a experiência sindical contemporânea. Então, o mote era esse: pegar questões do Estado e do direito, que são questões de agora, e iluminá-las, digamos assim, com debates que se colocavam por ocasião da Revolução Russa, para que a gente pudesse tirar lições dessa experiência para as lutas políticas do presente no âmbito do Estado, no âmbito do direito. Então foi uma experiência interessantíssima, porque a gente reuniu, quer dizer, eu, lógico, falando da minha área ali, da organização sindical, mas reunimos pessoas que tratavam sobre criminologia, sobre direito de herança, sobre direito de propriedade, sobre questão agrária, e compusemos ali um mosaico interessantíssimo de reflexões atuais iluminadas por essa compreensão histórica. Uma outra produção sua de cunho interdisciplinar, aliás, muito relacionada com a que nós acabamos de conversar, aborda um pouco o conceito de ideologia jurídica em teoria geral, direito e marxismo. E aí eu te perguntaria quais foram as suas primeiras hipóteses, ou quais foram as primeiras hipóteses que te estimularam a condução desse trabalho em particular. Esse trabalho ele tem uma história interessante, porque ele de certa forma, ele responde a uma frustração da pesquisa de doutorado. Então, porque você também pesquisador talentoso, sabe bem que quando você está fazendo uma pesquisa, uma das coisas mais importantes que existe é a delimitação, né? Então, você tem que ter um tema ali muito bem definido, muito bem circunscrito e seguir nele. Se você tentar abarcar todos os temas que se relacionam com ele, você acaba se perdendo de forma irrecuperável. E a perspectiva da minha tese de doutorado ela era muito epistemológica. Então, eu estava discutindo o método. Então, eu faço um longo debate sobre materialismo histórico dialético, como aplicá-lo ao direito, para culminar com essa leitura da crítica da tecnologia dos direitos sociais. E inúmeras vezes nesse percurso, eu esbarrei com o tema da ideologia. Porque na tradição da literatura do materialismo histórico dialético, tem muita intersecção entre ideologia e epistemologia. E eu inúmeras vezes esbarrava com esse tema, mas como era um tema espinhoso e ele estava fora do que eu tinha delimitado como meu tema do doutorado, eu me afastava dele. Você pegar o texto, você vê que tem umas 3 ou 4 notas de rodapé que eu digo, olha, aqui eu paro, porque aqui a gente vai entrar no campo da ideologia, isso não faz parte do meu tema. Mas foi inevitável. No dia seguinte, que eu acabei de ter o último ponto final, ali entreguei a tese, aquilo já estava na minha cabeça. Quer dizer, é isso que eu preciso estudar, né? Junta-se a isso o fato de que nós temos um autor, que é o autor central para fazer a crítica do direito por essa perspectiva, que é um autor russo do início do século XX, que participou do processo da Revolução Russa, que se chama Evgeny Pashkanis, que inclusive a gente fez uma tradução nova do livro dele para o português, a primeira vez direto do russo, com vários ensaios que eram inéditos em qualquer outra língua que não fosse o russo. Saiu no começo de 2017. Eu não leio russo, mas a gente fez. Eu
participei da equipe que fez a revisão técnica. Então a gente pegava, foi uma experiência acadêmica, inclusive interessantíssima. A gente pegava o texto russo traduzido por um tradutor contratado e cotejava a tradução com as versões espanhola, inglesa, italiana, francesa, alemã. Então a gente conseguiu fazer um trabalho ali de quase que de ourivesaria, né? A gente chegou ao texto na sua expressão. Mas esse autor escreveu no início da década de 20 e escreveu sem acesso aos debates que a gente faz hoje sobre o conceito de ideologia, que remonta à década de 60. 60 e 70 foi o momento em que isso se desenvolveu. Então, foi um exercício de pegar o debate contemporâneo, que já me interessava, que já me atraía por conta dessa questão da tese, e fazê-lo dialogar com uma elaboração que era pretérita, que tinha insights, mas que escorregava, às vezes, na falta de acesso a esse debate que só vem a acontecer posteriormente. E também foi um momento assim, muito feliz, porque esse talvez seja o texto da minha produção bibliográfica que tenha tido mais repercussão, né? O texto, mais até do que minha tese de doutorado, do que qualquer outro. Esse é o texto mais citado e acabou aí se tornando, de certa forma, uma referência nesses debates sobre ideologia, que também ainda, ao menos no campo jurídico, eles ainda estão muito no princípio, né? Esse é um campo teórico que ainda está por ser desbravado. Meu caro professor Flávio, eu sinto, de fato, com algum pesar dizer que nós chegamos aqui ao final desse tão agradável bate-papo, mas eu queria, em nome de todos os advogados de São Paulo e, por que não, de todo o nosso país, agradecer imensamente a sua vinda, a sua colaboração, a sua gentileza em nos atender. Agradecer também aos espectadores, a todos que dedicaram um pouco do seu tempo para acompanhar essa conversa tão enriquecedora. Mas eu queria, antes de encerrar, deixá-lo com a palavra para a sua mensagem final. Jorge, como professor, por vocação, tem nada que me satisfaça mais do que dividir ideias, né? Então, quem tem que agradecer aí pela oportunidade de poder conversar com a advocacia, como você disse, né? Como isso vai para o YouTube, a gente não tem nem um controle de onde isso chega, né? Mas primordialmente com a advocacia paulista é uma oportunidade que eu tenho muito a agradecer. Um recado final que eu deixaria é enfatizar essa questão que a gente tangenciou em vários momentos da nossa conversa, né? Enfatizar a importância e a necessidade de uma reflexão que ultrapasse os aspectos meramente técnicos cotidianos, né? Que a gente consiga, de fato, casar uma atuação profissional que é inescapável, né, na área do direito, com reflexões científicas, que a gente consiga produzir pensamento que ultrapasse essa necessidade material imediata. Eu acho que todo o direito, todos os operadores, toda a estrutura judiciária tem só a ganhar com isso, porque o ganho de compreensão que se tem quando se ultrapassa essa perspectiva imediata e se parte para a leitura científica, ele é muito grande. Eu acho que esse recado ele precisa ser enfatizado sempre, especialmente aí no contexto da Escola Superior de Advocacia, que tem cumprido aí bastante esse papel.